Este trabalho iremos falar sobre o Estatuto dos Refugiados. Iremos citar 3 artigos e dizer as desigualdades presentes nele. A globalização é desumana, porque permite livre circulação de bens e capitais, mas impede a livre circulação das pessoas. Os países mendigam investimento e expulsam os povos. No mundo de hoje, os fluxos migratórios vêm aumentando como nunca antes na história humana. Segundo a ONU, o número de imigrantes no mundo chega a 250 milhões de pessoas. Por diversos motivos, as pessoas escolheram ou foram obrigadas a mudar de país. Os imigrantes têm vindo ao Brasil em diversas condições. Alguns para tentar melhorar condições de vida, alguns como refugiados de países em crise e outros simplesmente porque se casam e passam a formar família aqui. Muitos imigrantes sofrem discriminações e preconceitos. Cresce em boa parte dos brasileiros o sentimento de xenofobia e ufanismo. Se esquecem que o Brasil é uma nação formada basicamente por imigrantes africanos, europeus e asiáticos, formando uma grande diversidade étnica e cultural. Refugiados são aquelas pessoas que têm que deixar sua casa, seu país, quase sempre por causa de guerra ou por perseguição religiosa, racial ou política. Nessas condições, essas pessoas são obrigadas a deixar tudo para trás e reconstruir a vida em outro país, na maioria das vezes de uma forma bem difícil, pois eles sofrem desigualdade e discriminação. E é muito importante também falar que todo refugiado é um imigrante, mas nem todo imigrante é um refugiado. Seção 2 dos Princípios e das Garantias. Artigo 4. Ao migrante é garantida no território nacional, em condição de igualdade com os nacionais, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, bem como são assegurados. O ponto 1 diz: direito à liberdade civis, sociais, culturais e econômicos. A desigualdade presente neste artigo é a seguinte. Bom, vamos começar por partes. Bom, o artigo cita que eles têm a condição de igualdade com os nacionais. Eles não são nada, eles não têm nenhuma igualdade com os nacionais. Eles, vamos supor, eles têm muitos lugares que eles não podem frequentar por serem refugiados. Tem muitos lugares que eles têm que deixar seus costumes de lado para serem aceitos. E isso não é ter liberdade, né? Não, ter a igualdade à vida, né? Como as nossas dos nacionais. Pois eles têm que deixar os jeitos, a personalidade deles de lado, né? Para tentar se enquadrar na sociedade. A segurança. Eles não têm segurança, porque muitos deles são atacados violentamente e sofrem de discriminações diariamente. Muitas pessoas fazem piadinhas, olham com mau gosto e às vezes até atacam violentamente, como eu falei. Isso não é ter segurança, né? Bom, o direito à liberdade civis. Numa sociedade, né, num lugar, eles não têm essa liberdade de poder expressar a sua cultura, a sua opinião. Eles são acuados. A sociedade o exclui completamente. Culturais, como eu disse, eles não podem expressar a sua cultura. Muitos, eu vou dar um exemplo de uma muçulmana que usa o niqab. Essa é a cultura dela, é a religião. E ela tem que usar o niqab. Faz parte dela. É a mesma coisa que dizer para um brasileiro não usar a camisa do seu time, né? É cultura, faz parte da gente. E tem muitos lugares que são proibidos. E elas têm que deixar de lado, elas têm para se enquadrar na nossa sociedade. Então, isso não é ter liberdade. Ela é como uma marionete, entendeu? Que a gente dá as ordens e elas têm que seguir. Econômicos, não tem liberdade econômica.
Numa vaga de emprego, eu vou dar um exemplo de uma vaga de atendente. Vamos supor que eu sou uma refugiada, uma muçulmana, né? Eu sou uma refugiada da Síria e estou concorrendo a essa vaga junto com um brasileiro comum. E essa vaga de atendente. Bom, se eles me contratarem, eles vão perder muitos clientes por serem xenofóbicos. Que xenofóbico quer dizer eu tratar uma pessoa diferente por ela ser de outro lugar. Então, eles vão perder muito cliente por eu ter a minha cultura, ser uma refugiada. Eles vão perder muito dinheiro, né? Eles não vão lucrar tanto. E isso vai afetar, né, o trabalho ali, o ambiente de trabalho, a empresa deles. E um cidadão comum não. Um cidadão comum, ele vai render mais, ele não vai ter essa discriminação, eles não vão perder os clientes. E sendo que daí essa vaga provavelmente vai ser do brasileiro. A muçulmana, ela não vai ganhar essa vaga. E sendo que muitas vezes eles são mais experientes que nós, sabe? E os brasileiros, eles acham que nós, os refugiados, são perigosos, são como pessoas perigosas. A gente visa eles dessa maneira por eles não serem daqui. Daí a gente vê eles como se eles estivessem fugindo do seu país por estar infringindo as leis. Então, como diz esse artigo, que o refugiado tem liberdade civis, sociais, culturais, econômicos, liberdade de opinião. Discordo totalmente, porque os refugiados não têm nenhum tipo de liberdade. Subseção 4 do visto temporário. Artigo 14. O visto temporário poderá ser concedido ao imigrante que venha ao Brasil com o intuito de estabelecer residência por tempo determinado e que se enquadre em pelo menos uma das seguintes hipóteses. Cláusula 8. É reconhecido ao imigrante a quem se tenha concedido visto temporário para trabalho a possibilidade de modificação do local exercido de sua atividade laboral. A principal desigualdade presente nessa cláusula é de que adianta o imigrante ter o direito de trabalhar em qualquer região do Brasil se o Brasil não tem nem vagas de emprego disponíveis. E se tem vaga, eles dão prioridade aos brasileiros. É um caminho muito longo e incerto que os refugiados têm para conseguir vaga de emprego. Um exemplo é em Porto Alegre. Tu pode ver nas avenidas, principalmente no centro, muitos refugiados vendendo coisas na rua para conseguir renda. Seção 1 das políticas públicas para o imigrante. Artigo 77. As políticas públicas para os imigrantes observar os seguintes princípios e diretrizes. Promoção de vida digna por meio, entre outros, da facilitação do registro consular e da prestação de serviços consulares relativos às áreas de educação, saúde, trabalho, previdência social e cultural. A segunda hipótese do artigo 77, seção 1 das políticas públicas para o imigrante cita que deve ser dado ao refugiado uma vida digna, como de qualquer outro cidadão, tendo o direito de estudar, de trabalhar e ter acesso à saúde e à cultura. Visamos que a desigualdade presente nesse artigo é de que o refugiado não tem uma vida igual à de um cidadão comum. Não é dado uma vida digna. Muitas vezes eles não estudam porque não dominam o português ainda. Acesso à saúde é precário. E à cultura. Bom, ele sofre preconceito, discriminações e olhares indesejáveis todos os dias. E isso não é ter uma vida digna.